Salmo 116. Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu. Quando lhe fiz a minha súplica, Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Seol vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte e livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo. O Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filho da tua serva. Livraste-me das minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos e na presença de todo o seu povo, nos pátios, na casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz nesse salmo, que não se sabe exatamente quem o escreveu. Alguns acreditam que provavelmente foi escrito depois do exílio babilônico, depois que Israel foi levado cativo para a Babilônia. Acreditam que tenha sido, muitos suspeitam que tenha sido escrito por algum rei ou algum governante em Israel. O fato é que este salmista escreve confirmando o seu amor por Deus e a razão do seu amor. Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando eu lhe fiz a minha súplica. Nós estamos tão acostumados com as coisas que nós podemos incorrer naquilo que eu chamo de síndrome do maná. O maná era um milagre, porém era um milagre diário. Milagres normalmente não são diários. Milagres normalmente são, por definição, extraordinários. Normalmente o milagre, quando acontece, ele acontece uma vez e não acontece mais, ou acontece esporadicamente. Mas para Israel, durante 40 anos, eles viram o mesmo milagre acontecendo diariamente. Como viviam no deserto, peregrinando no deserto, indo em rumo à terra prometida, a falta de alimentos no deserto, Deus trouxe a providência de que, ao amanhecer, por algum fenômeno, alguma alteração que Ele criou na natureza, o fato é que, ao amanhecer, a terra estava sempre coberta, a cada manhã, de uma fina camada esbranquiçada, de algo que parecia uma pequena escama, no formato de uma semente como é que eu vou dizer? Uma semente fina. No Brasil nós temos a erva doce, a semente da erva doce, seria aquela sementinha que lembra uma agulha. E a Bíblia diz que esse era o formato, a cor era branca e o sabor era como bolo de mel. Para quem gosta de bolo de mel, era uma maravilha, uma delícia no primeiro dia. Mas no segundo dia, para o almoço, tem bolo de mel. Para a janta, o que sobrou do almoço, bolo de mel. No dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte, bolo de mel. E o milagre vai se tornando uma coisa comum, e a pessoa então ela começa a perder ela passa a perder o espanto, ela passa a perder o deslumbre com o milagre. Nós sofremos da síndrome do maná. Constantemente temos que nos cuidar a respeito disto. Porque ao conhecermos Jesus e estarmos na sua casa continuamente,
quanto mais o tempo passa, maior o perigo fica de que nós venhamos a considerar as coisas sagradas, as coisas santas e as coisas miraculosas de Deus como algo comum. E aí, igualmente, nós vamos perder este senso de espanto. Só está me vindo a palavra em inglês, all, né? A palavra de que você fica estarrecido com o milagre. Porque a palavra de Deus, nesse texto, nesse versículo, nos chama a atenção. Porque ele fala uma das coisas mais básicas do cristianismo, do judaísmo. Eu amo o Senhor. E amo porque reconheço que Ele me ama pela atenção que Ele me dá. Porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. O Senhor me ama. Na verdade, a Bíblia diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ninguém vence a Deus no amor. Mas o que tem a ver a história do maná? Tem a ver que nós estamos tão acostumados com a ideia de amar a Deus e de ser amados por Deus que nós não entendemos que isso é um milagre. Isso não é comum. Não é comum em nenhuma outra religião. O islâmico, ele faz 3 orações durante o dia, mas ele não tem certeza nenhuma do amor de Alá. Ele não tem convicção nenhuma que Alá vai lhe garantir sequer a salvação. Então ele faz o que é possível e se der na telha de Alá, Alá vai salvar quem ele bem entender. As religiões da Índia somam-se milhões de deuses, milhões. E nenhum desses deuses, os hinduístas, os indianos, entendem que devem amar ou, ainda menos, esperar serem amados por esses seus deuses. Eles apaziguam seus deuses, oferecendo seus sacrifícios, seguindo preceitos religiosos, a fim de receber alguma ajuda, mas na verdade a ideia principal não é nem receber ajuda, é tipo, se Deus não me atrapalhar, já está ajudando bastante. Então, se Deus não me amaldiçoar, se Deus não me destruir, já me ajudou demais. Mas o Deus bíblico não. O Deus bíblico, Ele permite que nós venhamos a falar dele, eu te amo, ó Deus. E te amo porque descobri o teu amor. O Senhor me amou. E que amor maravilhoso é esse, que amor grandioso é esse. Jesus explica, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tal é o amor de Deus. João exclama e diz, vede, irmãos, com que grande amor nos tem amado o Pai. O amor de Deus, que nós cantamos em nossas canções. Nós temos como algo normal, como algo comum, mas não meditamos como esse salmista, que neste momento ele abre o seu salmo fazendo uma declaração simples, infantil, de amor a Deus. Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu. Mas o interessante é o que está implícito nesse verso. Ele me ouviu, ouviu o quê? A minha súplica. Ouviu a minha oração, ouviu o meu clamor. Por que Ele ouviu? Por 2 razões óbvias. Primeiro, porque Ele me ama. Segundo, porque eu fiz a oração. Agora, quem não ora não pode dizer o que o salmista disse. Quem não leva a Deus as suas súplicas, ele de fato não pode saber que Deus responde súplicas. Somente alguém que ousa entrar confiadamente na presença de Deus e lançar aos seus pés o seu clamor, é que pode dizer, eu amo o Senhor porque Ele me responde. Por isso a igreja está com tanta gente frustrada, porque eles ouvem sobre Deus,
Pregação após pregação, eles cantam sobre as maravilhas de Deus, sobre as promessas de Deus, mas não buscam a Deus, não suplicam ao Senhor. No momento da sua angústia, eles recorrem ao telefone, eles fazem o seu desabafo no Facebook, eles reclamam para a vizinha, para a tia, para a avó, para o cachorro, menos buscar a Deus e lançar sobre Ele o que Pedro disse: lancemos sobre Deus todas as nossas aflições, porque Ele tem cuidado de nós. Outra vez, temos outra pessoa que, como o salmista, Pedro agora, afirmando a mesma coisa: eu sei que Ele responde quando nós colocamos as nossas petições diante dEle, porque eu pedi e Ele me respondeu. Um outro salmista diz: este pobre clamou ao Senhor e Ele me ouviu. Mas se nós não buscamos ao Senhor e não levamos a Ele as nossas súplicas, nós não vamos poder afirmar o amor do Senhor, porque de fato não vamos conhecer o amor. O amor de Deus não se conhece só por aquilo que está escrito na Bíblia. O amor de Deus não se conhece simplesmente por causa do que é dito nas canções. O amor de Deus tem que ser conhecido pessoalmente, numa experiência única, pessoal. É somente quando alguém entra em contato com esse amor é que ele pode dizer realmente o que a Bíblia fala sobre este Deus de amor é verdade. Deus é um Deus de amor, Deus é amor. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, eu o invocarei toda a minha vida. Dessa experiência de suplicar e ver o retorno da oração, vem mais incentivo para suplicar mais ainda, e assim começa a funcionar como um círculo vicioso abençoado. Eu vou ao Senhor, Ele responde a minha súplica, isso me dá mais encorajamento, eu descubro o quanto eu sou amado, eu descubro que Deus está atento à minha súplica, e isso me incentiva a orar mais, e a buscar mais, e a minha oração vai ficando cada vez mais profunda, cada vez mais ampla, cada vez mais abrangente. E por isso Ele diz: eu invocarei toda a minha vida, eu vou gastar a minha vida inteira buscando ao meu Deus e suplicando a Ele, porque eu sei que serei atendido, eu sei que sou amado do meu Deus e sei que o amo de fato. Este amor, esta certeza do amor de Deus, esta certeza de amar a Deus, essa certeza de que Deus ouve súplicas, é tão grande que ela não é ultrapassada, ela não é vencida pelas lutas. É oração de gente grande, não é oração de criança que não sabe o que está falando, de crente infantil. Porque ao mesmo tempo que ele inicia admitindo: amo o Senhor, baseado de que Ele ouve as minhas súplicas, ele reconhece as aflições que vieram, ou seja, Deus nos livra nas súplicas, melhor, Deus nos livra das aflições por causa das nossas súplicas, mas Deus não nos livra das aflições. Deus me livra no problema, mas Deus não necessariamente me livra do problema. Deus pode me livrar dentro da fornalha de fogo, mas Deus não necessariamente me livra da fornalha de fogo. Por isso o apóstolo escreve e diz: em tudo dai graças a Deus, não por tudo dai graças a Deus. Porque haverá muitas coisas na nossa vida que nós de fato não gostaríamos que tivesse acontecido. Nos envolvemos em situações que de fato não queríamos passar por aquilo. Por isso seríamos, na verdade, hipócritas, falsos, se nós agradecêssemos a Deus por causa da luta. Mas não é isso que o apóstolo diz.
o que ele diz é em tudo, não por tudo dai graça, mas em tudo dai graças. Dê graças no meio da tribulação. Dê graça quando a situação se apertar, quando a aflição chegar até você. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Seol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Sim, o crente que ama Jesus e que é amado por Jesus pode passar por situações onde ele sente que a morte chegou muito perto, de que ele foi envolvido por situações de morte. A própria depressão, ela é descrita como uma sensação de morte. A pessoa está morta, viva. Seu pulmão ainda respira, seu coração ainda bate. Mas ela não consegue mais desfrutar da vida. Ela não consegue mais ter força para caminhar, não consegue mais ter força para prosseguir. Sua vida é se enclausurar, é se fechar. A ciência descobriu por que essa sensação da depressão, ela é uma sensação de morte. Porque eles descobriram que há um conector, um neurotransmissor no nosso cérebro, que nada mais são do que cadeias de químicos que fazem pontes entre os nossos neurônios. E eles descobriram que um desses neurotransmissores se chama dopamina. E a dopamina, ela é responsável por causar no corpo humano a sensação de bem-estar. Um nível baixo de dopamina no cérebro vai tirar de você a sensação de bem-estar. E a ausência da dopamina ou níveis críticos de dopamina no seu cérebro vai causar em você exatamente a sensação de morte. Eu vou morrer. Eu não sei porquê, mas eu sinto que eu vou morrer. No caso deste homem que escreveu este salmo, pode ser que de fato as muitas guerras em que Israel já esteve envolvido, ou talvez ele como um rei já sofreu atentados contra a sua vida, talvez uma terrível enfermidade o envolveu em algum momento, talvez algum acidente que levou ele para muito perto da morte, tenha feito com que ele escrevesse e dissesse: as cordas da morte me envolveram, as angústias do Seol. Seol é a habitação dos mortos. Ele disse: as angústias da terra dos mortos vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Você talvez não tenha sofrido um acidente, você talvez não tenha enfermado ao ponto da morte, mas com certeza você já experimentou na sua vida esta mesma sensação se aproximar, e pior do que se aproximar, te envolver e dominar. Quando é mais forte do que você. Quando você diz: gostaria que não fosse assim. Quando você passa a ter saudades de dias em que você já sorriu, em dias que você já foi alegre, mas agora simplesmente você não consegue. A maravilha de um salmo como esse é saber que nós não precisamos ficar decepcionados com Deus, porque Deus permite que nós atravessemos estas coisas, que cordas de morte cheguem a nos envolver. A maravilha desse salmo é que eu não preciso que Deus me livre dos problemas, porque eu tenho a garantia de que Ele me livrará no meio do pior problema que possa surgir na minha vida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Ele não vai me livrar talvez do vale da sombra da morte, mas no meio do vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. A maravilha de um salmo como esse é de que provavelmente quando ele diz: eu clamei e o Senhor me ouviu, e ele fala agora daquilo que Deus lhe ouviu, cordas de morte me envolveram. Sim, experimentei situações terríveis, mas o Senhor me ouviu. Então clamei pelo nome do Senhor: livra-me, Senhor, livra-me. Este é o segredo.
Neste mundo tereis aflições, disse Jesus. Mais uma vez, provando que Ele não vai nos livrar, que o conhecimento de Deus, o amor de Deus, o nosso amor por Deus não vai nos livrar das tribulações. No mundo tereis aflições, mas não temam. Eu venci o mundo. O mundo pode te afligir, mas o mundo já está vencido. O diabo pode te afligir, mas ele já está sentenciado. A enfermidade pode te afligir, mas toda enfermidade já foi vencida na cruz do Calvário. Mesmo a enfermidade que leve à morte, ela está vencida. Porque um dia o Senhor dará o seu brado, e todos aqueles que morreram em Cristo terão seus corpos ressuscitados. Paulo então diz que naquele dia se clamará: ó morte, aonde está a tua vitória? Ó doença, onde está a tua vitória? Câncer, aonde está a tua vitória? Pode ter sido momentâneo, como Paulo disse, podemos ser abatidos, mas na verdade nós não somos destruídos, porque nós podemos ir para a cova dos leões, mas o Senhor fecha a boca dos leões. E se os leões derem a sua bocada, ainda assim o meu corpo ressuscitará. E aí eu zombarei dos leões, porque eles não. Mas nós temos que clamar, irmãos. Tem pessoas que só se afundam na sua tristeza, se afundam nos seus problemas, mas não recorrem a Deus, não buscam ao Senhor, não clamam a Ele. E às vezes justamente Deus não nos livra do problema, porque Deus precisa nos causar aflição, para que a gente reconheça que precisamos dEle, que nós entendamos nossa dependência dEle, e clamemos e busquemos, e então seremos ouvidos. Por isso que a Bíblia diz que na casa onde há luto, é melhor do que a casa onde há festa. Porque na casa da aflição, a gente clama por Deus, a gente se lembra que precisa de Deus. Ali a gente percebe que a gente não é nada. Ali a gente percebe que a gente tem um fim. Ali a gente percebe que essa vida não vai durar para sempre. E aí a gente começa a pensar seriamente em Deus. Porque se nessa vida nós relevamos e deixamos Deus de lado e continuamos com os nossos vícios, com o nosso comportamento inadequado quanto à santidade de Deus, mas quando o perigo chega, quando a morte se aproxima, que a gente se depara com a possibilidade de uma vida depois da morte, não sabendo em que lugar estará esta vida, é onde a gente começa a se aproximar de Deus. É onde a gente começa a clamar. Mas há pessoas que mesmo nessa situação não se voltam para o Senhor, não clamam a Deus, não buscam ao Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. A base da sua oração é a confiança na misericórdia e na justiça de Deus. Então, tanto quanto no seu amor. Porque compassivo significa que Ele tem compaixão por nós, significa que Ele tem sentimentos favoráveis a nós. Deus não é um ser contrariado que eu tenho que convencer de fazer algum bem para mim. Na verdade, Ele é que está tentando nos convencer de que nós precisamos de bens reais, enquanto aquilo que nós chamamos de bens e gastamos a nossa vida buscando, na verdade, é pura ilusão. Ele se baseia e diz: o Senhor é misericordioso e justo. Nosso Deus é compassivo. Chama atenção essa oração. Ele ora contando com a misericórdia e com a justiça. Misericórdia, porque ele sabe que ele é imperfeito. Misericórdia, porque nós devemos saber que nenhum de nós, de fato, pode exigir qualquer coisa de Deus. Misericórdia, porque nós devemos saber que, pelos nossos próprios méritos, mereceríamos a morte, o inferno, a destruição eterna. Misericórdia, porque sabemos que Ele é um Deus tão santo e eu sou
tão imperfeito e tão pecador que tem que ter uma boa dose de coragem para se aproximar deste Deus. Mas justamente por entender a misericórdia de Deus, misericórdia significa a concórdia com a miséria, concordar com a miséria, é a simpatia com a miséria de alguém. Deus tem essa simpatia com a nossa miséria. Ele consegue entender. O autor de Hebreus escreve e diz: não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, porque ele, como em nós, em tudo foi tentado. Ou seja, ele sabe como é dura essa vida aqui, ele sabe como é difícil estar sobre os ataques da carne, os ataques de Satanás, os ataques do mundo, os ataques da nossa própria fraqueza. Por isso ele diz que o nosso sumo sacerdote, Jesus, ele se compadece de nós. Ele entende a nossa miséria. E por isso, com base na misericórdia de Deus, eu ouso me aproximar. Me aproximo não para exigir, como algumas teologias têm ensinado, a você decretar, a você exigir. Não, me aproximo entendendo que é a misericórdia de Deus a base pela qual eu posso me aproximar. Que apesar de ser tão santo, eu tão imperfeito, Ele aceita que eu entre na sua presença. Por isso a minha oração, ela vai até a Deus contando com essa misericórdia, mas ao mesmo tempo também contando com a justiça. Porque apesar também de eu não ser merecedor de nada, apesar de eu ser consciente dos meus próprios pecados e das minhas próprias fraquezas, por outro lado, eu também entendo que existem justiças verdadeiras que foram cometidas contra mim. Não é só porque eu sou um pecador que eu também não posso clamar por justiça. E por isso, entendendo que Deus é misericordioso, mas entendendo que Deus também é justo, ele entra diante de Deus em oração. Ele sabe que Deus é justo, ele sabe que Deus é o justo juiz de todo o universo, e por isso ele entra diante dele para clamar por justiça. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Os simples, que a palavra usada aqui nos Salmos e normalmente na Bíblia, a palavra simples, significa aquela pessoa que se aproxima de Deus com a mesma simplicidade, com a mesma ingenuidade de uma criança. Deus protege os simples, aqueles que estão destituídos de toda arrogância, aqueles que estão destituídos de autojustificações, aqueles que não ficam achando que eu sou muito bom e por isso Deus vai me abençoar. Aquele que não é como o fariseu da parábola de Jesus, que chega diante de Deus e diz: Senhor, tu sabes que eu oro e jejuo e dou meus dízimos até das coisas mínimas, por isso, Senhor, eu te louvo porque eu não sou como esse outro pecador que está aí. E na verdade ele se aproxima de Deus contando com os seus créditos. Ele acredita que as suas ações, suas bondades lhes vão marcando pontos no céu, e Deus agora é que lhe deve alguma coisa. Então, quando ele se aproxima na oração, ele se aproxima como um cobrador chega para cobrar aquele que lhe deve. Deus protege os simples, pessoas que são capazes de chegar diante dele e chorar, como Ana. Não pode ter filhos. Clama, geme, espera por ter um filho. Vem até o altar de Deus. Clama ao Senhor. Não fica reclamando, não fica
incentivando sua própria depressão, sua própria tristeza, age, faz alguma coisa, vai até Deus que pode resolver. E então ali em lágrimas, em pranto, em profunda tristeza, seus lábios se mexem, sua voz não é ouvida, típico de uma pessoa sem forças, típica de uma pessoa que já está esgotada, mas seus lábios continuam se movendo. Ela está continuamente diante do altar de Deus e suplicando a Ele. Ela é simples como uma criança. Ela é capaz de chorar diante dEle. Ela é capaz de dizer: Senhor, me ajude, me salve, me dê filhos. E Deus ouviu a oração de Ana. O livro de Isaías nos diz que Deus é especialista em restaurar forças. Ele é tão especialista nisso que Ele consegue o impossível matemático. Ele restaura a força do que está fraco e multiplica do que não tem mais nenhuma. Deus tem poder de pegar o vaso seco e vazio, o toco cortado e queimado. Ele tem condições de pegar os ossos secos e desconjuntados e voltar a fazer o óleo encher e cobrir as paredes do vaso até transbordar. Ele tem poder para fazer brotar ao cheiro das águas a árvore que já está sem vida há muito tempo e a vida recomeça. Ele tem poder para ordenar a um exército de ossos secos que recebam carnadura outra vez, que recebam ali músculos e nervos e fôlego de vida e se torne outra vez um exército poderoso. Deus é um Deus que pode restaurar aquele que não tem mais força nenhuma. Seu Espírito é a força que criou o universo. Ele pode. Ele não rejeita a cana quebrada, Ele não abomina o pavio que fumega. Ele acende de novo o pavio, Ele conserta a cana. Ele não rejeita Pedro que negou a Jesus, antes vai lá e o restaura. Você está sem forças? Eis a boa notícia para você. Deus pode restaurar. Deus pode fazer voltar. Aquilo que você cantou pode se tornar verdade na sua vida. O melhor de Deus ainda está por vir. Porque Deus não é um Deus de passado, Deus não é um Deus de mortos. O nosso Deus é um Deus vivo. O nosso Deus não muda, não perde a força com o passar do tempo, não muda de ideia à medida que a sociedade muda a sua. Por isso o nosso Deus é exatamente o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O nosso Deus continua sendo o Deus de Davi. O nosso Deus é exatamente o Deus que os apóstolos serviram. Por isso, quando nós estamos cansados, quebrantados, vazios completamente de nossa força, este Deus continua sendo poderoso para nos recuperar. Por isso, o salmista pode dizer: retorne ao seu descanso a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Quando nós temos esse momento de aflição, a Bíblia usa a palavra íntegro, a palavra santo. Ela vem daquilo que é íntegro, daquilo que é inteiro. Em inglês dá para ver isso mais fácil, porque em inglês a palavra santo é holiness. E holiness, ainda que hoje começa só com H, antigamente começava com o W. Ou seja, ela veio da palavra whole, que significa inteiro. Santidade significa quando a pessoa consegue estar inteiro diante de Deus. Por isso a Bíblia diz que Jesus veio dar vida e vida em abundância. Porque se a vida com Deus é menos do que uma vida abundante, você não pode ser íntegro.
Por isso, Deus nos diz, eu lhes dou a paz, a minha paz vos dou, e a palavra paz em hebraico é shalom, que significa paz que vai cobrir a inteireza da vida de uma pessoa. Paz porque dá saúde, paz porque dá prosperidade, paz porque dá conhecimento de Deus, paz porque dá solução para o casamento atribulado, paz porque ajuda você a viver uma vida onde você pode contar com a bênção de Deus. Mas quando nós estamos nos nossos problemas, irmãos, normalmente, não sempre, mas normalmente os nossos problemas começam porque a gente já não está inteiro. Normalmente é porque a gente se afastou de Deus. Já perdemos algo fundamental. E à medida que os nossos problemas vão se intensificando, nós vemos que o nosso ser vai se esfacelando, ele vai começando a se dividir completamente. Uma das primeiras coisas que se separa de nós e perdemos a integridade da nossa alma é quando você começa a falar com você mesmo. Não estou entendendo por que isso está acontecendo, por que isso acontece comigo. Por quê? E você fica ali discutindo com você mesmo. No outro salmo, o salmista diz, por que te abates, ó minha alma? Ele está conversando com ele mesmo, coisa de doido. Mas é exatamente o que acontece com a gente quando nós estamos nos afastando de Deus, ou mesmo com Deus, estamos passando por uma tribulação acentuada. O nosso corpo começa a entrar em colapso, o nosso ser começa a se dividir todo. Então a gente começa a conversar com a nossa alma como se fosse a parte de nós mesmos. Por isso o salmista diz que com base em toda a sua experiência com Deus, ele diz para a sua alma, pode voltar para mim. Pode retornar ao seu descanso, pode fazer parte de mim completo, inteiro outra vez, porque o Senhor tem sido bom para você. Ele está falando para a própria alma dele, Deus tem sido bom para você, minha alma. Pois tu me livraste da morte e livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar. As angústias de morte podem ter me cercado como cordas poderosas, mas o Senhor me livrou da morte. E Deus não quer só livrar da morte, Ele também quer livrar os teus olhos das lágrimas. O crente, eu creio que a vida toda vai chorar e deve chorar. A diferença, irmãos, é que as lágrimas devem ser pelas razões certas. As minhas lágrimas, elas deveriam ser pelas almas que estão perdidas, que precisam conhecer Jesus. As minhas lágrimas deviam ser pela perversão que envolve os nossos jovens, um após o outro, se degradando em prostituição, em drogadição, em bebedice. Nós deveríamos chorar constantemente por estas coisas. O nosso choro deveria ser o choro de alegria, o choro de saber tudo que Deus fez por nós. A nossa lágrima devia molhar o nosso rosto, mas pelas razões certas. Mas as lágrimas que Deus quer livrar os nossos olhos são as lágrimas desta aflição, deste sofrimento, da depressão, da falta de esperança, da fé que já se foi. E Deus tem poder para nos livrar. Ele já faz na terra o que um dia Ele vai fazer definitivamente no céu, pois lá Ele enxugará toda a lágrima dos nossos olhos de uma vez para sempre. Mas Ele já ensaia aqui na terra, enxugando nossas lágrimas. Se nós nos aproximarmos a Deus, haverá lágrimas que nós nunca mais teremos que derramar. Aquilo será um passado. Deus terá substituído as nossas cinzas por uma coroa de alegria. Deus terá substituído as nossas lágrimas por um manto de sua glória.
E Deus não somente vai livrar os teus olhos das lágrimas, Ele vai livrar os teus pés de tropeçar, porque não existe perigo maior para a vida do crente do que quando ele passa por essas tribulações. Porque sua fé é atacada, sua alma é atacada, seu corpo é atacado, sua família é atacada, sua sanidade mental é atacada. Você jura que está ficando louco. Se Deus não fizer alguma coisa, você vai para o hospício. E é aqui que nós corremos o maior perigo das nossas vidas. É consenso entre psicólogos e pastores e especialistas em comportamento humano de que não se deve tomar nenhuma atitude radical, fazer nenhuma mudança radical na sua vida em períodos em que você está passando por muita luta, em períodos que você está passando por atribulações, porque o teu juízo não está em ordem, sua capacidade de julgar as coisas não está ok, seus sentimentos não estão confiáveis. Por isso, aqui está o maior perigo nestas horas. É nessa hora que muita gente chuta o balde, é nessa hora que muitos cônjuges vão embora, deixando filhos para trás, esposo, esposa para trás. É nessa hora que muito crente abandona a casa do Senhor. É nessa hora que nós desistimos de tantas coisas importantes que mais lá na frente nós vamos chorar amargamente. Mas se nós clamarmos ao Senhor, Deus não vai somente nos livrar das correntes da morte, não somente vai livrar os nossos olhos das lágrimas inúteis, como Ele também vai impedir os nossos pés de caírem, de tropeçarem. Ele vai nos segurar na sua presença. E vai fazer isso de tal forma que quando tiver passado, você vai olhar para trás e falar: não sei como eu consegui, só por Deus mesmo, só por Deus que eu estou inteiro, Ele não deixou eu cair. E você sabe por que Deus faz tudo isso? Para que eu possa andar diante do Senhor na terra dos viventes. Observe essa expressão. Deus quer que você ande diante do Senhor na terra dos viventes. Deus tem prazer quando Ele olha os seus filhos andando por essas ruas. Lembra da oração do salmista no Salmo 23? Tu preparas uma mesa perante mim. Aonde? Na presença dos meus adversários. Deus quer isso. É por isso que Ele nos chama de luz, Ele nos chama de sal, Ele nos chama de embaixadores do seu reino. Porque Ele tem prazer de ver os seus filhos andando entre a terra dos viventes, no meio daqueles que estão mortos espiritualmente, para que eles possam olhar a sua luz, para que eles possam ver que existe um Deus que pode amá-lo, para que ele possa saber que é possível amar um Deus, para que ele possa saber que existe uma saída, que existe uma esperança. Deus tem prazer. Assim como nós temos prazer de ver os nossos filhos na escola, quando a gente deixa eles lá, e a gente vê ele no meio de todos os outros e fala: talvez eu seja coruja, mas que é o mais bonito é. Que é o mais inteligente é. E os nossos olhos não conseguem ver aquela criançada toda ranhenta, suja. A gente fala: sai da frente, sai da frente. Eu quero ver meu filho. E como a gente se orgulha, como a gente se alegra. É exatamente Deus conosco. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Não tem problema, irmãos, você abrir o seu coração para Deus. O problema é o crente que fica reclamando para os outros e dando mau testemunho. Não tem problema faltar a fé diante de Deus. A fé vem dele anyway. Ele sabe que você não tem nenhum mérito nela. O problema é faltar a fé na frente dos outros, porque daí é escândalo e desânimo para os outros. Agora, diante de Deus, que tolice é nós queremos enganar Deus. Que tolice é a gente querer fazer oração bonita, pomposa,
para Deus, quando a gente está arrebentado, quebrado, esfacelado, humilhado, envergonhado. Ainda que eu tenha dito, estou muito aflito, eu criei. O importante é isso. Chegue diante de Deus e chore, vaze, extrapole, brigue. O salmista fazia isso. Os salmistas. Eles falavam, estou orando, parece que o céu está de bronze. Deus parece que não está nem aí comigo. O justo prospera, o ímpio prospera, o justo vai de mal a pior. Ele abriu o jogo. Parece que o Senhor me abandonou, parece que o Senhor don't care. Mas ele termina cada um desses salmos dizendo, mas eu sei que o meu Senhor vive, eu creio no meu Deus, eu louvarei o Senhor, eu ainda prosperarei, eu ainda viverei. No nosso pânico, nós perdemos a confiança em tudo e em todos. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Colocamos todo mundo num balaio só. Porque 3, 4, 5, 10 me traíram, a gente acha que todo mundo vai trair. Ninguém mais eu posso confiar, ninguém mais me ama, ninguém mais se importa comigo. Claramente uma confusão de mente e alma se estabeleceu, porque não é verdade. Não é verdade. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Ele chega à conclusão, Deus tem sido tão bom que eu tenho que fazer alguma coisa por Ele. Como vou retribuir? Ele diz, erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O que é erguer o cálice da salvação? É deixar visível para todo mundo a sua fé. É fazer valer a salvação que você tem em Cristo Jesus, mostrando uma vida cheia de fé, cheia de alegria, uma vida cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Isso é erguer o cálice da salvação. Como vou retribuir ao Senhor por todas as orações respondidas, invocando ainda mais ao Senhor? É assim que Deus se alegra. Deus não é um ser mesquinho que dá meia dúzia de respostas de oração e quando a gente pede outra, ele falava, pô, já te dei tanto. Não, Deus faz o contrário, Ele nos incentiva, pede mais, busca mais, isso, busca mais. E por isso Ele responde àquele que clama, porque Ele quer incentivá-lo. E a melhor maneira de nós agradecermos a Deus pelas orações respondidas é fazendo mais orações. Cumprirei os meus votos para com o Senhor na presença do seu povo. Cumpra tudo aquilo que você jurou ao Senhor. Fale tudo aquilo, viva tudo aquilo que você falou quando você se converteu. Viva tudo aquilo que você fala nos cânticos da igreja. Verdadeiramente viva para o Senhor, sirva ao Senhor, ame ao Senhor, sirva o seu povo, cuide do seu povo, fale do Evangelho. O Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Ele não tem prazer com que você morra. Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filho da tua serva, livraste-me das minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia. Ele não esquece da casa do Senhor. Quem ama o Senhor começa a amar o que Deus ama. Deus ama a sua casa. Deus ama a sua casa. Há pessoas que na hora da angústia, do choro, da tristeza, da aflição, eles vêm para a casa do Senhor. Mas na hora de retribuir ao Senhor, aí eles retribuem, mas não nos pátios da casa do Senhor, não nos átrios do Senhor, não no interior de Jerusalém. Eles vão retribuir em alguma festa por aí. A minha retribuição é para Deus diretamente, porque foi Deus que me respondeu, Deus que é meu Salvador,
Mas na hora da aflição, daí você lembrou da igrejinha, daí você lembrou dos crentinhos tolo, né? Que ora por você, que jejua por você. Aí os crentes foram importantes, não é? Tantas bênçãos recebidas na casa do Senhor. Mas na hora de agradecer, acabamos nos esquecendo. Não faça isso, faça como o salmista. Como farei para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, serei uma pessoa cada vez melhor. Servirei e confiarei nele. Farei isso principalmente na casa dele, junto dos meus irmãos, para incentivar outras pessoas cujas cordas de morte estejam os envolvendo, cujas lágrimas estejam nos seus olhos, cujos pés estejam para tropeçar. E ao fazer isso, trarei esperança para o desesperado.